Gente, boa noite. A partir de agora está gravando, tá? Então, nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre como criar um título impactante e como que a gente pode alcançar o coração do leitor, tá? É um projeto lá dos meuslivros.net, e aí essa gravação vai depois para o EAD, para fazer parte lá da mentoria editorial, tá? Então, vamos lá. Vamos começar logo? E a primeira pergunta que tem quando a gente começa a mexer com o título é por que que o título é importante? Por que que esse título é tão importante? Por que que eu preciso falar ao coração do meu leitor? Por que que ele precisa ver? Então, a primeira coisa seria o seguinte: não interessa se você tem um artigo muito bonito, porque quando o cara pega ele vai estar lá, vai pegar o livro, ele tem um monte de artigos ali, um livro de coautoria. Então, ele não vai, para a pessoa, não é interessante, quando ela chega lá, ela vai olhar no índice, e ela vai ver qual artigo que chama a atenção dela. E muitas vezes, a maior parte das pessoas não leem um livro, não vão pegar o livro e fazer a leitura de capa a capa. Ele pega o livro e vai ver qual tema que chama mais atenção. Então, você ter um título que chama a atenção desse cara, é uma probabilidade muito maior dele ler o seu artigo. Então, a ideia do título chamativo, que traz alguma coisa nesse título para falar o coração da pessoa, é muito importante. E aí eu coloquei aqui algumas coisas para a gente poder pensar sobre esse título, tá? Então, por que que o título é importante? Primeiro, o título ele precisa chamar a atenção e o interesse da pessoa. Nesse título, precisa apresentar o problema a ser resolvido. Ou você vai apresentar a dor ou o prazer que esse cara vai ter ao fazer a leitura do seu artigo. Tá? Então, a ideia de criar um título que faz um impacto é exatamente essa, é você conseguir chamar a atenção, chamar o interesse para ele fazer a leitura do seu texto. E ali, naquele título, vai estar trazendo, de uma forma bem chamativa, a dor ou o prazer do seu leitor. Tá? Uma outra coisa que eu acho que é importante tocar. A primeira coisa que você faz não é o seu artigo, é o seu título. Por quê? Porque o título vai servir como parâmetro. Ele é um porto seguro. Você começa a escrever, toda hora você olha para o título. Por quê? Porque quando você vai escrevendo, você vai olhando para o título, porque ele vai ser, mesmo que ele seja provisório, que lá no final você troque, mas esse título ele vai ser um parâmetro, ele vai ser um porto seguro, que toda hora você olha se perguntando o seguinte: eu prometi algo no meu título, eu estou cumprindo no meu artigo? Então, o título é importante para quem vai ler, mas para o escritor, para o autor, para o coautor, é muito importante, porque é onde você tem ali um marco, uma linha, é o seu parâmetro de construção do seu artigo, tá bom? Então, por esses três, você deve tomar cuidado e ele é importante por causa dessas coisas aqui, tá? Tá, aí vamos para o próximo item. Antes da gente criar o nosso artigo, o nosso título, eu preciso agora que quem está aqui na gravação, você precisa parar aí agora e pensar o seguinte: eu, Marcos, vou ler o seu artigo. Vou ler o artigo da Luciene, o artigo da Leila, da Rosângela. Quais são os três benefícios? O que que eu ganho ao fazer a leitura do seu artigo? O que que eu ganho ao fazer a leitura do seu artigo? Então, eu preciso agora que vocês coloquem aí para mim, pensem em três coisas que a pessoa ganha ao ler o seu artigo. O que que você quer? Quando ele pegou lá, fez a leitura, no final da leitura, o que que ele ganha por ter parado um tempo, ter lido o seu artigo? O que que ele ganha? Quem pode me falar três coisas ou dois benefícios que ele ganha? Porque se você não sabe os benefícios que você quer dar para a pessoa,
você não vai conseguir criar o artigo, em consequência, você não vai conseguir criar o seu título, nem o seu arquivo, nem o seu artigo. Porque se para escrever o meu artigo, eu estou baseando no meu título, o meu título é baseado nas 3 necessidades do meu cliente ou nos 3 benefícios que ele ganha ao ler o meu artigo. Então, você quer entregar o quê? Por exemplo, no livro Estressadas, as coordenadoras me pediram para falar sobre o orgasmo feminino. Então, eu tinha algumas coisas em mente. Primeiro, eu quero colocar os obstáculos quais são os desafios, os obstáculos para a mulher alcançar o orgasmo. Segundo, eu quero dar algumas ferramentas para elas quebrarem isso daqui. Terceiro, elas vão conhecer o processo do orgasmo feminino. Então, ficou fácil para mim montar o meu título, tá? Eu vou começar a ler algumas coisas aqui que colocaram no chat. Então, olha só. Vamos lá. Tá, então aqui, ó. 1. Estou compartilhando a experiência vivida. Saberá como sair de uma dor a partir dessa experiência. Então, aqui está muito vago, Rosângela. Eu preciso saber qual é a dor, qual é a experiência, senão eu não consigo criar o título. Você tem que escrever ali o que vai estar, tá bom? Conhecimento, sentimento, atitude, tá? Qual o conhecimento, qual o sentimento, qual a atitude? A gente tem que escrever ali o que a pessoa vai ganhar. Como eu acabei de falar agora, eu vou escrever sobre orgasmo feminino. Tá, o que eu quero abordar sobre orgasmo feminino? Quem lê o meu artigo, o que ela vai aprender? Vai aprender as dificuldades, quais são os desafios, quais são os fatores que atrapalham a mulher a chegar ao orgasmo. Elas vão aprender técnicas para conseguir destruir esse desafio. Então, tem que ser coisas práticas. Exemplo, vou falar de liderança, né? Eu quero falar de liderança. Tá, se eu vou falar de liderança, aí eu preciso pensar nessa parte de liderança. Eu vou falar sobre o que de liderança? Dor emocional de um relacionamento abusivo. Tá, você vai falar sobre o relacionamento abusivo. Beleza. Agora, eu preciso entender o que você vai abordar dentro do relacionamento abusivo. Eu vou falar como é um relacionamento abusivo. Eu vou dar vou contar a minha experiência de como eu saí de um relacionamento abusivo. Percebem que aqui começa a ganhar corpo. O grande problema do autor é que ele não coloca bem específico aquilo que ele vai entregar. Aí, no artigo, ele fica rodando, desculpa a expressão que eu vou usar, mas parece o cachorro correndo atrás do rabo, gasta uma energia desgraçada e, no final das contas, para no mesmo lugar. Ele não saiu do lugar, ele ficou rodando. Eu vejo vários autores fazendo isso. Aí vem procurar a gente, mas por que tá? Você tem que especificar o que você vai entregar. Por exemplo, relacionamento abusivo. O que no relacionamento abusivo? Eu vou falar quais são, por exemplo, como eu posso identificar um relacionamento abusivo, como eu posso sair de um relacionamento abusivo, quais as providências tomar em um relacionamento abusivo. Então, entende? A gente precisa colocar mais claro aquilo que eu quero falar, que eu quero expressar, que eu quero mexer, tá bom? Que seus filhos vivam com estilo de vida. Então, aí, Sara, você precisa especificar isso. Filhos vivam com estilo de vida. O que você vai dar nesse estilo de vida? O que é estilo de vida? Quero conectar mulheres. Então, mas não falou o que eu ganho. Gente, perceba, o que eu ganho ao ler o seu artigo. Exemplo, Lília, eu sou uma mulher. Meu Deus. Né? A mulher toda cheia de barba, né? Mas vamos lá. Eu sou uma mulher e vou ler o seu artigo. O seu artigo quer conectar mulheres, mas ela vai entregar o que no artigo? O que você vai me entregar? Quando eu ler esse artigo, o que eu ganho com isso? Eu ganho amizades, como fazer amizades, eu ganho no network, profissionalmente, pessoalmente. O que eu ganho profissionalmente? O que eu ganho pessoalmente? Tem que ser mais específico, gente. Por isso que a gente precisa ter uma ideia
do que eu quero entregar, tá? O erro maior, antes da gente começar a montar o título, é porque eu não tenho clareza do que eu vou entregar. Aconselhar e trazer consciência porque ela está desalinhada, desorganizada e perdida. Tá, então, vamos lá. Você tem que... beleza, você vai aconselhar, você vai trazer consciência, aconselhar e trazer consciência, porque ela está desanimada, desorganizada e perdida. Tá, ok, está começando a ficar mais claro do que você quer entregar para essa mulher. Se você conseguir colocar alguma coisa de dor dessa mulher, por exemplo, o que sente uma mulher que está desalinhada, desorganizada e perdida? O que sente essa mulher? Então, vou trazer alegria, satisfação. Lembra que o título, gente, ele é uma promessa. Ele é uma promessa. Você está dizendo para a pessoa assim, para a tua vida, me dá o que você tem de mais precioso, que nesse tempo da leitura do meu artigo, eu vou te entregar isso. Você está dizendo para a pessoa que vai entregar. Então, você tem que ser específico. Seja específico. O que você vai entregar no seu artigo? O que você quer entregar? Perceba, você não entregou nada, é só uma ideia do que você quer entregar. Então, pensa no assunto que você quer fazer e 3 benefícios que o leitor ganha ao pegar o seu artigo. Pensa, quais são os 3, tem que colocar lá, 3 coisas. Ele ganha liberdade, por exemplo, o inteligência emocional para mulheres. As coordenadoras pediram para que eu falasse sobre liberdade financeira. Então, liberdade financeira para a mulher. Então, eu peguei, vou construir. Primeiro, mostrar, primeiro ponto, o que ela ganha? Ela aprende que liberdade financeira pode ser para qualquer pessoa, mesmo que tenha um salário fixo. 2, ela vai aprender o passo a passo de como se organizar para criar essa liberdade financeira. 3, ela vai alcançar felicidade, tranquilidade e paz. Viram que ficou claro? Eu falando aqui para você, você já sabe o que vai estar no meu artigo. Pode ser que ele nem esteja escrito, mas eu estou só de eu pensar nos 3 benefícios vai me dar clareza na escrita. Eu tenho que saber o que eu quero entregar para essa mulher. Então, por exemplo, a Lilian, você tem que mostrar para a pessoa o que é consciência. Consciência de quê? Autoconhecimento. E o que é autoconhecimento? O que essa mulher precisa conhecer? Então, pense em que vocês vão entregar para a pessoa. Pode pensar em um artigo qualquer aí agora. Se você... Marcos, eu nem pensei. Tá, pense em um tema e 3 coisas que eu ganho ao estudar aquele tema. Ponto. Vou lá. Luciana, conhecimento e desenvolvimento na área do empreendedorismo. Lhes ensinar técnicas do dia a dia para que elas possam ter sucesso mais rápido, e lhes mostrar como empreender no digital. Tá. Empreender no digital não é solitário. Aqui empreender no digital não é solitário. Aqui já ficou mais claro. Aqui eu tenho o que essa pessoa recebe quando lê. Então, eu preciso deixar isso bem claro. Eu vou dar conhecimento. Conhecimento de quê? Eu vou dar conhecimento do que é marketing digital. Eu vou dar o desenvolvimento, como ela pode se desenvolver na área do empreendedorismo. Vou ensinar técnicas para ela usar no dia a dia, para ela ter mais sucesso e ser mais rápida. E vou mostrar que empreender no digital não é solitário. Beleza, colocou vários pontos. Aqui dá para criar um título já. Aqui eu já tenho parâmetros para o meu título. Quanto mais específico, melhor. Então, se você está comigo, lembra que agora, nesse momento, eu preciso te dar a base para você criar o seu título. Para quem chegou agora, eu criei um artigo, eu criei um PDFzinho, estou deixando lá no chat. Entra no chat, clica, você vai abrir um PDF, que é um Word da vida, um texto que eu fiz no Word, coloquei em PDF.
e ali eu vou te mostrar vários títulos. Há várias técnicas para criar o título. Só que para você ir para lá, primeiro você tem que saber o que é um título. O título é uma promessa. E nessa promessa, para criar a promessa, necessariamente eu preciso de ter os 3 benefícios que o cara recebe no meu artigo. Lembra, você que é coautor, o título vai servir como parâmetro. Se você criou o título baseado nas 3 necessidades ou nos 3 benefícios que ele recebe, na hora que você for criar o seu artigo, vai ficar muito mais fácil. Por isso que a gente consegue criar um artigo, por exemplo, eu consigo criar um artigo em 2 dias. Eu faço a pesquisa em um, no outro dia, gravo tudo, só vou lá e uma tarde consigo criar um artigo novo, de 12.000 caracteres. Mas por quê? Porque eu estou seguindo uma técnica. A primeira coisa, pega um tema, desse tema que eu selecionei, 3 benefícios, 3 necessidades que a pessoa vai fechar ao ler o meu artigo. Quem não escreveu aqui, já está com ele aí? Porque senão você vai ficar perdido no segundo ponto. Aqui eu quero te ajudar. Se você colocar aqui, eu te ajudo. Vou melhorando o seu texto até você chegar lá. Posso avançar, gente? Ou alguém quer falar alguma coisa? Quer me perguntar algo? Deixa eu abrir aqui para ver todo mundo. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Ou posso passar? Pode ir embora. Então, tá bom. Então, vamos embora. Então, eu coloquei o PDF lá para vocês e agora eu vou abrir esse PDF. Vou voltar lá. Então, vamos abrir a folha. Vou sair aqui da apresentação e vou para essa daqui. Vou abrir. Tá vendo? É uma folha com 2 páginas. E aí eu tem várias técnicas. Vou ampliar aqui. Então, vamos lá. Vamos ver os modelos. Primeiro modelo a ser seguido, ou o primeiro modelo que eu vou mostrar para vocês. Como você já tem os 3 benefícios, você pode usar a palavra como, você sempre coloca alguma coisa lá. Então, aqui seria como mais benefícios, tá? Então, eu vou usar a palavra como. Então, ó, como. O verbo que você vai fazer, criar, vencer, criar, alcançar, e aquilo que você quer fazer. Então, como criar um título impactante? Como vencer a ansiedade? Como criar um currículo campeão? Como alcançar o orgasmo? Então, perceba, aqui a primeira é o como eu alcanço alguma coisa. E logo depois o benefício. Então, como criar um título impactante e alcançar o coração do leitor? Como vencer a ansiedade e se destacar em qualquer entrevista de emprego? Como criar um currículo campeão e conseguir a vaga dos seus sonhos? Como alcançar o orgasmo vencendo a ansiedade e o medo? Tá? Então, isso aqui é uma técnica. Segunda técnica, o como e números. Como funciona isso? Como ter um relacionamento saudável e feliz, seguindo 5 regras básicas. Como equilibrar a vida pessoal e profissional, fazendo 4 passos simples. Tá? Então, sempre você coloca o como o que você quer, aí uma vírgula e números. Você vai citar números. Te ajuda. A pessoa olha, por que isso? Porque fica simples. Aí você deve usar essas palavras, ó, simples, básicas, para mostrar para a pessoa que é simples fazer. Aí chama atenção, tá bom? Outro título que pode começar com a palavra como. Você vai colocar como um grupo qualquer alcança tal resultado em tanto tempo. Tá? Lembra que vocês não precisam anotar nada disso daqui, que a folha está disponível, vocês podem baixar na hora que vocês quiserem. Tá? Então, aqui, qual é o grupo? Professores, alunos, universitários, vendedores. Resultado, venceram a ansiedade. Alcançaram notas elevadas. Conquistado o primeiro emprego. Conquistar resultados fantásticos. E depois o tempo.
em 10 dias, um mês, em tempo recorde, em apenas uma semana. Então, aí você vai pegar ali agora e vai colocar o que você quer. Como professores venceram a ansiedade e o estresse em 10 dias. Por exemplo, mulheres. Se eu quero ensinar as mulheres a saírem de ansiedade e estresse, posso só mudar o grupo. Como mulheres comuns venceram a ansiedade e o estresse em 10 dias, em 5 dias. Se eu quiser colocar gestores, como gestores venceram a ansiedade e o estresse em 10 dias. Ah, Marcos, eu quero colocar no lugar de venceram a ansiedade. Gente, ali é 3 blocos. É a palavra como, o grupo, resultado e tempo. É só você mudar. Qualquer um dos 3 aqui, você pode mudar à vontade. Tá? Então, aqui é um macete de como você pode criar isso. Se tiver perguntas, abra o sonho e faça a pergunta ou mande pelo chat, tá? Você pode escolher. Outra forma também que entra com 3 ações é a palavra porquê, aí é uma pergunta. Por que grupo X fez uma ação Y e teve o resultado Z? Então, por que gestores que utilizam o DISC conseguem liderar melhor sua equipe? Deixa eu jogar a imagem, as miniaturas para o outro lado, para me ver melhor. Ó, porque vendedores que utilizam a inteligência emocional conseguem vender mais. No caso lá, se eu quero chamar a atenção, Luciene, vou tentar buscar lá. Porque empreendedores, utilizando a inteligência emocional, posso mudar. Como empreendedores, utilizando o marketing digital, conseguem vender mais. Perceberam que você só troca as palavras? Tá? Eu mudo o grupo, mudo a ação e mudo o resultado. Tá? Então, é simples, você só vai mudando ali e vai montando. Ok? Ó, aqui embaixo, porque os empresários que usam marketing digital conseguem dobrar o tamanho dos seus. Aí eu podia trocar empresários por empreendedores. Ou, se a Lu quiser trabalhar com mulheres, porque mulheres que usam marketing digital conseguem dobrar o tamanho dos seus negócios. Então, perceba que a gente vai trazer o interesse, mostra para ele, já mostra o que você vai entregar dentro e chama a atenção do cara. Outra técnica, os tantos erros. Então, os X erros. Aí você vai colocar os erros e vai deixar bem simples o que vai. Então, chama atenção, os 10 erros mais cometidos por empresários. Os 5 erros fatais cometidos no casamento. Os 8 erros que têm levado as empresas a falências todos os anos. Os 10 erros mais comuns dos consultores. Tudo isso daqui, eu poderia colocar todos eles, só mudando o grupo no final. Exemplo, os 10 erros mais cometidos por empreendedoras. Estou falando com a Lucilene, tá? Com a Luciane. Com marketing digital focado para mulheres. Os 5 erros fatais cometidos por mulheres no marketing digital. Os 8 erros que têm levado as empreendedoras à falência todos os anos. Os 10 erros mais comuns das empreendedoras. Viu que você só muda algumas palavras? Está ficando simples, gente, na cabeça de vocês? Eu queria mostrar que é simples, eu só preciso seguir a técnica. Antes de eu vir para cá, tenho que saber quais são os 3 benefícios, aí eu consigo trazer para cá, que aí eu só troco as palavras. Outra técnica que a gente usa para criar títulos. X, passos, maneiras, lugares, diálogos, obstáculos, princípios. X alguma coisa, tá? Porque a pessoa olha e fala, nossa, é só esses passos, esses princípios, essas regras, esses obstáculos. Então, olha só como é que fica. 5 princípios para se tornar um líder de sucesso. Ou, no caso da Lu, ou da Rosângela, 5 princípios para se tornar um empreendedor digital de sucesso. 5 passos para alcançar
mais vendas através do digital. 8 maneiras de superar o fim de um casamento ou de um relacionamento, ou 8 maneiras de superar o bloqueio emocional ou o bloqueio criativo. Aí você coloca ali o que você quer. Mas o início é sempre isso daqui, ó. 5 princípios, 5 pactos, 5 maneiras, 5 obstáculos, 3 lugares fantásticos, 6 formas de ensinar. Tá? Você coloca um número e depois diz exatamente o que a pessoa vai receber. Gente, até aqui, tem alguma pergunta? Se tiver, macete, pergunte às pessoas. Tá? Você conhece os 5 princípios para se tornar um líder? Perceba uma coisa. Aqui, ó, eu tinha dado 5 princípios para se tornar um líder de sucesso. Sabe o que eu fiz? Eu peguei essa frase e joguei ela aqui. Ó. É a mesma frase, só que aqui eu usei uma pergunta. Então, você conhece os? Quais os? Você sabe? Você reconhece? E ali você vai colocar o que você vai ensinar para a pessoa aqui na frente. Beleza? Faça perguntas. As perguntas chamam atenção. Porque as pessoas param. Será que eu sei reconhecer? Será que eu sei mesmo? Será que eu sei quais são os 5 passos? Aí fica aquela coisinha, aquela pulga na orelha, e ela vai olhar. Então, lembra de uma coisa. O título, ele chama a atenção. Ele cria interesse. Esse é o macete. Todos os títulos que estão aqui vão chamar o interesse da pessoa. Tá? Agora, aqui é o seguinte. Esse aqui dá um aprimorado um pouquinho. Lembra que a gente tinha pergunta. Aqui a gente primeiro define um grupo ou uma ideia e depois faz a pergunta. Então, por exemplo, ejaculação precoce. Como vencer de forma simples e sem remédio? 5 tipos de gestores. Em qual grupo você está? Quando eu faço essa pergunta, aí quem está aqui, a Rosângela, vai falar bem assim, mas quais são esses 5 tipos? Aí a pessoa vai olhar, cria interesse. Lembra que o título é para criar interesse, para chamar a atenção do cara, para ele começar a ler. É isso que eu quero, tá? Então, ó, 4 perfis de empreendedores. Qual é o seu perfil? 5 feridas emocionais. Quais delas marcaram a sua infância? 10 características de um líder de sucesso. Qual delas você tem? Aí você poderia colocar quais delas faltam para você? Entendeu? Então, assim, jogue um grupo ou uma ideia e logo depois jogue uma pergunta, tá? Então, aqui, se você tiver os benefícios lá, você vai tirar algumas palavras de lá e vai jogar para cá. Próximo item, o segredo. Esse daqui é show de bola. Você coloca o segredo para. Aí, você pode usar também finalmente e a palavra revelado. Tá? Vou mostrar aqui, ó. O sucesso do para que. Então, o sucesso do vendedor de sucesso, vendedor de sucesso. O segredo do vendedor de sucesso. O segredo para ter mais tempo para si mesmo. O segredo que ninguém conta sobre como emagrecer com saúde. Finalmente, o segredo número 1 dos empreendedores de sucesso foi revelado. Então, são outros títulos que chamam a atenção. Mais 2 técnicas e a gente encerra. Todas as técnicas eu abro para as perguntas. Descubra como. Então, ó, tudo começa com descubra como. Tudo. E aqui você vai colocar o resultado que a pessoa quer. Então, descubra como vender mais e todo dia. Viver sua essência e ter relacionamentos saudáveis e felizes. Liderar através das emoções e ter uma equipe de alta performance. Ter liberdade financeira para viver mais e feliz. Então, o resultado é isso. Liberdade financeira para isso. Tá? Alguém aqui pode, se quiser, pode falar. Eu acho que alguém levantou a mão aí, pode abrir o som e pode me perguntar. Rosângela, pode perguntar, porque eu não vejo todas as
imagens quando eu estou apresentando. Quer perguntar? Pode perguntar. Oi, Marcos, quero sim. Na verdade, quando eu estou falando de relacionamento, eu também vou falar que a pessoa esquece, dentro de um relacionamento, que ela precisa amar-se a si própria, né? Você precisa aprender a se amar. Então, a minha dúvida eu faço dentro de um artigo um título, depois eu faço outro título? Não, olha Ou só. ou eu pego um título e vou até o fim só com esse título? Ou eu Não, posso criar subtítulo? você pode ter um título e subtítulos. Entendi. O título é o mais importante, porque se a pessoa, se não chamar atenção no título, ele não lê nada, né? Uhum. Então, o título é para chamar, é para ter interesse e a atenção do sujeito, ok? Lembra Uhum. sempre disso daqui. Para que serve subtítulos, então? Subtítulos é para você dividir o seu artigo. Porque existem muitas pessoas que não têm tempo de ler o seu artigo de pau a pau. 12.000 caracteres, a pessoa às vezes não consegue ler. Agora, se Uhum. eu pego o meu artigo e separo o meu artigo em pedaços bem claros, que a pessoa pode ler uma parte, ler outra e ler outra, fica mais fácil para ela ler, tá? O brasileiro, o ser humano como um todo, tem dificuldade de leitura, não consegue pegar e fazer uma leitura, às vezes, direto, né? Então, os subtítulos vai ajudar para caramba, tá? Mas o subtítulo é para você dividir. Por exemplo, me fala de novo aí, deixa eu alucinar aqui um pouquinho. Amar a si mesma, relacionamento abusivo. Aqui é para ela identificar se é um relacionamento abusivo. É isso? Isso, porque na verdade o que acontece num relacionamento abusivo? Todo mundo pensa que um relacionamento, todo mundo não, né? Algumas pessoas pensam que eu conversei que um relacionamento abusivo é só quando é um abuso sexual, por exemplo. E Ok. não é isso, né? Então eu preciso colocar, você, sei lá, você sabe de um relacionamento abusivo que nesse ele vem o financeiro, o psicológico, o emocional. Então tem tudo isso de um relacionamento abusivo. Ótimo. Então, por exemplo, vou pegar esse último aqui, tá bom? Ó, Aham. olha só como é que você vai fazer. Vou pegar esse primeiro. Posso pegar o primeiro, posso pegar o segundo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os quatro. Descubra. Tá, aham. Aí vou trazer para cá agora. Ó como é que ficaria. Vou começar primeiro com esse primeiro, vou começar com esse aqui. Descubra como identificar um relacionamento abusivo Uhum. para viver mais tranquilo e feliz. Ou posso mudar o que ela vai alcançar depois. Descubra se você vive, entendeu? Aham. Aí descubra como se livrar de um relacionamento abusivo. Aham. Descubra como sair de um relacionamento abusivo e ter relacionamentos saudáveis, um relacionamento saudável e feliz. Tá vendo como é que dá para fazer usando a técnica e ela fica muito mais fácil? Tem gente que Sim. entra em contato comigo e fala: Ah, Marcos, me ajuda. Eu falo: beleza, me dá os 3 itens. Quando eles me dão isso daqui, em 10 minutinhos eu mando os 3, 4 títulos para eles e falo: Nossa, que legal e tal. Eu só usei a técnica. Eu escolho um. Aham. Então, ó, descubra como sair de um relacionamento abusivo e aí eu vou pensar aqui e ter, desculpa como. Olha, uma das coisas, deixa eu até te falar aqui, você pode sair de um relacionamento abusivo, mas nem sempre
você precisa... o que acontece? As pessoas pensam também que, mas eu não vou conseguir... isso passou na minha cabeça também, tá, Marcos? Por isso que eu estou falando, Ok? eu vou Pode falar ficar à muito mais vontade. de mim do que de outra pessoa. Mas eu vou, sei lá, morrer sozinha, eu vou ficar sozinha para sempre. E o que eu descobri depois de um relacionamento abusivo é que você pode estar sozinha, mas não solitária. Entendi. E dentro desse estar sozinho e não solitário, foram várias coisas que aconteceram. Eu mesmo conversando com outras pessoas, fazendo terapia com um homem, né? E ele falou assim: Nossa, Rô, ninguém nunca tinha me dado este caminho. Então, assim, não é você viver sozinho forever, né? Para sempre. Você Certo. pode ser sozinho, mas não solitário. Entendi. Então, você pode abordar isso. Ou você pode colocar como esse daqui, ó. Descubra como sair de um relacionamento, de uma relação abusiva e conseguir ter um casamento saudável e feliz. Ou, Também. Uhum. Marcos, mas eu não quero abordar que vai ter um novo tal. Beleza. Então, pega isso daqui, ó. Para viver tranquilo e feliz. Ou amar, Isso. amando a si mesmo, né? Ou para viver de forma plena e feliz, também pode. Ou descubra como sair de uma relação abusiva, aprendendo a amar a si mesmo e sendo feliz. Percebe que quando você tem essas palavras aqui, essas palavras que eu vou usar para criar o meu título. E pode Uhum. ser qualquer... vou pegar outros que a gente fez aqui para cima. O segredo. O segredo, gente, é a mesma coisa. Vocês vão usar só algumas palavras, ó. Aqui era descubra como. Aqui é o segredo. O segredo de como sair de uma relação abusiva. Ou pode pegar esse daqui, ó. Aqui, ó, que legal. 10 características. Olha isso como é que ficaria. Por isso que eu falei, vocês vão pegar lá, ó, 10 características de um relacionamento, de uma relação abusiva, cadê? Dez características de uma relação abusiva. Quais delas você tem? Qual Uhum. delas você tem? Entendeu? Aí você começa a brincar com as coisas. Pode também usar esse daqui, ó. Marcaram a tua vida. 10 características de uma relação abusiva. Qual delas marcaram sua vida? Entendeu a ideia? Você chama atenção, ou pode ser sem ser as 10, pode colocar assim também, ó. Relacionamento abusivo. Marcos, estou com uma dúvida agora. Pode Quando você falar? está falando, quando a gente vai falar de um tema, né, que eu tenho um título, mas eu também tenho essa referência que eu fui buscar ou em algum outro livro ou no Google, porque às vezes você já tem, as pessoas já têm esse conceito e você vai estar escrevendo um mais do mesmo, vamos colocar assim. Aí eu tenho que colocar referência, eu posso colocar? Como eu faço isso? Então, olha só. A primeira coisa é o seguinte: dificilmente, quando as pessoas agora mesmo me perguntaram dentro de um grupo lá, de um grupo de coautores, né? Ó, eu tenho 16 livros lançados de coautoria. Dentre eles ali, eu tenho livros de 15 pessoas e tenho um livro maior que foi 33 pessoas. Então, a gente está falando aqui de um universo de muita gente, tá? São 15 a 32 por livro, e são 16 Uhum. livros. A gente sempre deixa o tema livre, eu nunca fecho o tema com ninguém. Por quê? Quando você pega um tema, você vai dar a sua abordagem. E a abordagem, ela muda tudo.
Por exemplo, a gente já teve um livro que eu tive 3 pessoas falando da técnica DISC, mas as 3 eram o mesmo tema, mas a abordagem não. Então, no final, a gente teve 3 pessoas falando do DISC, uma complementando, porque, como eram abordagens diferentes, complementavam. Então, assim, ninguém é igual a Rosângela, ninguém viveu o que você viveu e usou as mesmas coisas que você. Ninguém tem o mesmo conhecimento que você, entendeu? Então, essa A é a primeira história, né, coisa. Marco? É a Isso, história, né? A minha isso. história. Aí você vai Uhum. colocar quem é você. Agora, outro ponto para responder por completo. Conhecimento, ele não é patenteado. O que é patenteado é ferramenta, técnicas, Hum. tá? Então, o que vai acontecer? Marcos, eu fiz a leitura, eu vou escrever sobre um assunto, e eu fui lá e fiz e li 5 livros sobre o assunto. E aprendi nos livros X, Y, Z. E agora eu vou escrever e vou falar de X, Y, Z. Só que eu não vou fazer X, Y, Z. Eu vou colocar A, X, Y, B, Z. Entendeu o macete? Eu usei o conhecimento porque eu aprendi. O ser humano aprende conhecimento. Se o ser humano não aprendesse, ele não é ser humano. Se ele não tiver o outro, ele não consegue ser humano. O ser humano Sabe, precisa do outro. porque às vezes é tão engraçado quando a gente lê, mesmo no Instagram ou em nas redes sociais, você fala, nossa, é exatamente o que eu penso, eu diria com essas palavras. E eu já escrevi e não postei, e que estava exatamente com as minhas palavras. Eu falei, gente, como pode isso? Então, mas uma frase, tudo bem. Agora, você não vai conseguir construir um artigo igual. Sim. Entendeu? Um pensamento, pode ser que ele esteja até no inconsciente que você ouviu e acha que é você que está construindo. Entendeu? Às vezes você mudou uma palavra, porque a gente aprendeu com alguém. Agora, o que eu não posso é pegar uma ferramenta patenteada de alguém, o cara foi lá, gastou tempo, dinheiro para produzir uma ferramenta. Pegar aquela ferramenta e colocar no meu livro um gráfico, alguma coisa, aí eu tenho que fazer referências, tá? Sim. Mas Uhum. conhecimento não, porque você está aprendendo. Agora, as ferramentas é diferente. É diferente, por exemplo, se eu virar para você e falar bem assim, explica para mim o DISC. Aí alguém vai lá e começa a explicar o que é o DISC. Tá, é conhecimento. Conhecimento eu aprendi. Agora, eu, Marcos, desenvolvi a minha técnica de DISC. Aí agora eu estou fechando uma parceria com a Mônica, do Talent, para a gente, vou desenvolver 2 cursos que vai ser vendido dentro da plataforma dela, né? E ao contrário também, eu vou vender para os meus alunos vão para a plataforma dela. A gente está montando uma parceria. O que vai acontecer? A ferramenta DISC, que tem várias, aí foi desenvolvida por uma pessoa. Aí aquela pessoa que desenvolveu a ferramenta, ela tem o direito autoral sobre aquela ferramenta. O seu Uhum. texto, depois de produzido e colocado lá, é patenteado. Então, se a pessoa quiser não o conhecimento, mas pegar uma frase sua, aí ela tem que fazer referência. Aí você tem algumas formas de fazer a referência, tá? A BNT, você tem várias formas, tem vários padrões lá, tá? Mas aqui ficou Entendi. claro? Claro. Muito obrigada. Gente, nada, estamos juntos. Vocês perceberam que na hora que você escreve algumas coisas do que você entrega, fica muito mais simples, porque eu vou usar as palavras que estão aqui, ó, para que eu possa criar o título, tá bom? Então, macete, de novo. Qual é o macete, Marcos? O macete é: pegue os 3 e venha para cá. E aqui você testa. Então, ó, não precisa disso para fazer aquilo. Você não precisa ser rico para ter liberdade financeira. Você não precisa trabalhar em excesso para ser mais produtivo. Você não precisa parar de comer de tudo, de comer, parar de comer tudo, parar de comer de tudo o que gosta para emagrecer.
Você não precisa fazer tudo certo para ter sucesso. Então, perceba, aqui é a primeira frase para fazer alguma outra coisa. Essa é a regra, essa é a técnica. Aí você tem que colocar as palavras que você quer ali dentro. Tá? Então, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 modelos diferentes. Cada modelo eu coloquei 3 a 4 no mínimo, para vocês poderem olhar. Teve alguns que eu fiz mais, esse daqui eu fiz mais, fiz 6. Para que vocês pudessem ter aí, são mais de 50 são bem mais. Tem mais de 60 títulos que você pode mudar à vontade. Então, ó, os 10 erros mais cometidos por, coloca o nome lá, gestores, professores, educadores, aí vai embora. Você só vai mudar aqui. 5 erros fatais cometidos no casamento, na gestão, no empreendedorismo, marketing digital. Tá vendo? 8 erros que têm levado a alguma coisa, à falência todos os anos. Os empreendedores têm levado os empreendedores à falência, têm levado empresários, empreendedores. Gente, pode ficar, se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Eu de novo, Marcos. Pode falar. Quando você colocou aqui os 10 erros, pode até colocar assim, sei lá, os 3, né, os 10 erros das pessoas que amam demais, falando dentro de um relacionamento. Por que Pode. acontecem esses problemas, né? Então, são Os os 10 10 erros erros. fatais para chegar a um Uhum, relacionamento abusivo. Viu aí o macete? Os 10 uhum, erros fatais para chegar a um relacionamento abusivo. Ou os 10 erros mais comuns de mulheres que estão em relacionamento abusivo. Então, uhum. você vai só trocando ali, colocando, ou os 5 passos para alcançar a liberdade, ter libertação de um relacionamento abusivo, as 8 maneiras de superar o relacionamento abusivo, os 5 obstáculos mais comuns que atrapalham uma mulher num relacionamento abusivo, 5 formas de sair de um relacionamento abusivo. Percebe que o início a gente vai trocar. Agora, se é 5, se é 10, se é 3, se é 2, aí você vai mudando. Se é princípios, se é maneiras, se é erros, você vai trocando as palavras. Tá? Uhum. Eu tentei colocar o máximo possível para vocês poderem utilizar aí e a gente ter títulos maravilhosos dentro dos nossos livros. Porque, na verdade, desses passos que você cria assim, mais milhões de títulos com esses aqui que tem. Exatamente. Eu parei, sentei, peguei cada técnica e falei bem assim, deixa eu escrever alguns aqui, uns 3. No início eu falei, vou fazer 2 de cada. Depois eu falei, não, 2 é pouco, deixa eu fazer 3. Aí alguns eu fiz 4, outros fiz 5, outros fiz 6. Falei, não, vou deixar bastante coisa, no mínimo 3, para o pessoal poder olhar. Que eu ia construindo, já vinha outros na cabeça. Uhum. Porque isso aqui eu olhei alguns temas e em cima dos temas eu fui construindo. Tá? Então, Nossa, muito bacana. tem muito aqui a ver com relacionamentos, porque relacionamentos e liderança, eu fiz muito baseado nisso também, né? E coach de carreira, coach educacional, como eu estou trabalhando, colocando próximo de lá. Gente, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro a ideia? Deixa eu ver aqui. Pensei aqui nos 3 benefícios: uso dos recursos naturais na rotina, construção de uma vida mais saudável, mais feliz. Ótimo. Aqui, por exemplo, como é que eu poderia usar isso, Sara? Deixa eu ver se a Sara está aqui ainda. Tá. Então, vamos lá, Sara. Olha como é que fica mais fácil quando você me dá... cadê? Quando você me dá essas palavras. Aí eu tenho como construir.
Aí dá para... Aí eu consigo construir, ó. Quer ver? Uso na rotina, mais leve, mais feliz. Ó. Já sei. Ó. Vou pegar esse daqui, ó. Vou pegar esse último aqui, ó. Olha como é que chama a atenção. Finalmente, o segredo número 1 para viver uma vida mais leve e saudável através dos recursos naturais. Gente, é o primeiro que eu estou fazendo. Agora eu posso melhorar isso daqui. Finalmente, o segredo número 1 para viver uma vida mais leve e saudável através dos recursos naturais. Finalmente, o segredo para viver... posso colocar para viver e ser mais feliz através dos recursos naturais, né? Ou posso pegar aqui em cima, vou pegar aqui 5 princípios. Cinco princípios para ser mais feliz e saudável através dos recursos naturais. Cinco princípios para ser mais feliz e saudável através dos recursos naturais. Vou pegar outro. Ó. Mas vai falar, Marcos, 5 erros fatais? Sim, 5 erros fatais de quem quer viver de forma mais saudável e feliz. Aí eu vou falar quais são os 5 erros. Aí eu coloco invertido. A pessoa não segue os princípios, não consegue colocar os recursos naturais na rotina normal. Entendeu a ideia? Se eu tenho as palavras, se eu tiver essas palavras, eu começo a construir os meus títulos, que vão chamar a atenção da pessoa. Por exemplo, posso colocar aqui vida mais saudável. Vida mais saudável. Como colocar em prática no dia a dia. Que é aquele esquema de citar a ideia e depois fazer a pergunta. Tá? Então, a gente pode fazer N formas. Ou posso colocar aqui, como pessoas comuns alcançaram felicidade e saúde através da aplicação dos recursos naturais no dia a dia. E aí vai embora. Ficou claro, gente, que quando você tem isso daqui, você consegue criar títulos que chamem a atenção da pessoa? Sara, e aí, gostou? Teve ideias aí? Fez sentido? Mais alguém quer colocar alguma coisa, falar alguma coisa sobre isso? Ficou claro a ideia? Mais alguém quer falar? Alguém quer comentar? Deixa eu abrir aqui para ver todo mundo que está aqui, para a gente poder encerrar. O que eu queria era fazer algo curto, mas que te desse bastante coisa. Eu queria dar um resumo, a nata mesmo, pulo do gato, por que a gente faz o título, e depois dar as ferramentas para que vocês possam
Marcos, ficou show, gratidão, amei, show. E aí é o seguinte, vocês têm agora 50 títulos diferentes, de formas diferentes, para vocês pegarem. Lembra que eu coloquei aí, estou colocando de novo o endereço no chat, para que vocês possam baixar esses modelos, ter esses modelos com vocês, usem, abusem, porque quanto mais eu estou entregando mesmo material para que você possa te ajudar aí, mas se precisar de ajuda, você me fala, tá bom? Mais algum comentário, mais alguma dúvida, ou a gente pode encerrar? Tranquilinho? Gente, então, muito obrigado por vocês terem participado da gravação. Estou à disposição de vocês. Se precisarem de qualquer coisa, só me dá um toque. E eu queria mostrar só uma coisa para vocês, nova, que nós estamos fazendo, e aí a contribuição de vocês para que a gente possa avançar nisso. Nós estamos, hoje, nós estávamos desde a semana passada começando a estruturar, e hoje nós deixamos pronto e já colocamos o nosso Instagram do projeto meuslivros.net, tá? Então, a gente está lançando... Agora, vocês são os primeiros a saber. Então, Meus Livros Net, não deu para pôr o ponto, tá? Então, vou colocar para vocês aí o endereço também. Pedir para que vocês possam entrar lá, começar a seguir a gente, tá? E aqui nós vamos utilizar, aqui a gente tem várias dicas, tem o curso que eu coloquei, que a gente está dando agora, tem os livros para chamar a atenção, frases, os coautores podem pegar aqui, tem vários vídeos curtos de como fazer lançamento local, como envolver o leitor, como encerrar o meu artigo, onde posso vender o meu livro, tudo curtinho, menos de 1 minuto, tá? Aí, hoje, por exemplo, a gente respondeu esses 2 vídeos que já estão lá. E, a partir de amanhã, a gente está colocando muita coisa lá dentro. Vamos colocar... Quero tirar... Vocês que estão aqui, eu queria te pedir para você tirar uma foto do seu... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tirar uma foto com o livro, com o seu livro, o livro que você já fez com a gente. Manda para a gente que nós vamos colocar você lá. Então, nós vamos fazer uma área de interação, onde nós vamos estar divulgando os nossos coautores. Tá? Então, pega o seu rosto bem definido, o livro que você está colocando, eu vou tirar todos os livros, eu vou tirar com todos os livros, mas tira a sua foto para ficar bem claro o seu rosto, bem claro o livro, tá? E manda, e nós vamos pegar o seu currículo no livro, ou se você quiser mandar um currículo adaptado. Mas é o ambiente que a gente está pegando agora, tá? Muito obrigado. Aqueles que estiverem lá, nós vamos convidar vocês para lives e tal. A gente está começando hoje a colocar. Você vai ver que todas as postagens foram colocadas hoje, tá? Então, é mais uma ferramenta que nós vamos usar aí para vender e para fazer vocês poderem estar com a gente aumentando cada vez mais, tá? Façam a sua foto, manda para Maria Eduarda, ou manda para mim, que a gente vai estar divulgando você lá no Instagram também, tá bom? Muito obrigado de novo, fiz aqui, coloquei para que as pessoas pudessem estar participando. Deus abençoe a todos, e a gravação está no EAD, tá? Um abraço para todos, então, vou parar a gravação a partir de agora. Valeu!